Em 2022, 77% dos acompanhamentos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo eram mulheres, né? É o que mostra a pesquisa de satisfação da Ouvidoria Geral da instituição. O levantamento ainda aponta que 55% delas, ou seja, das mulheres, eram negras. Esses dados, gente, destacam a necessidade de serviços jurídicos que atendam especialmente, então, as demandas e realidades das mulheres que enfrentam, frequentemente, né, a discriminação sistêmica no sistema jurídico, desde a falta, né, de representação adequada até o tratamento desigual perante a lei. Isso porque, né, isso pode ser uma manifestação, é a manifestação de áreas como violência doméstica, direitos reprodutivos, práticas políticas discriminatórias e a falta de igualdade no local de trabalho. A atuação da Defensoria Pública é fundamental, gente, para garantir que mulheres em situação de vulnerabilidade se sintam seguras e acolhidas ao buscar assistência jurídica. Para a gente falar sobre esse assunto, o quadro Fala Defensoria de hoje, então, conversa de forma remota com a defensora pública Patrícia Maria Liz de Oliveira, assistente, então, da 3ª Subdefensoria Pública Geral. Quero te desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, então. Bom dia. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com a TV Alesp e falar de um tema tão relevante, tão caro, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Exatamente essa situação, né? A gente hoje, durante todo o programa aqui e nosso telejornal Estúdio Alesp, a gente tem mencionado muito, né, a presença da mulher, a importância de se entender e de ajudar, auxiliar. E a mulher tem espaço dedicado na Defensoria Pública, né? Sim, as mulheres, além de ser o nosso percentual mais elevado nos atendimentos diários, também são a maioria, tanto no corpo de defensoras quanto de servidoras na instituição. Então, considerando este cenário, há uma necessidade institucional tanto de propiciar políticas internas quanto externas para que o atendimento seja, de fato, qualificado, humanizado e que garanta, não só externamente, né, mas partindo de um exemplo da própria instituição, que essas políticas institucionais sejam valorizadas e aplicadas. Bom, diante disso, claro, existem também desafios, né? E quais seriam esses desafios enfrentados pelas mulheres? Bom, o primeiro deles, poderia-se dizer, que é compreender-se como sujeito de direitos. Então, a importância da educação em direitos, de uma atuação ampliada, propicia que as mulheres conheçam, né, esses direitos que são violados e que possam também ter na Defensoria Pública o seu atendimento garantido. Por outro lado, garantir também um acesso não só meramente formal, mas também material, fazer com que as leis sejam aplicadas na prática, e levar essas demandas tanto ao judiciário como também em atuações extrajudiciais. Lutar por esse reconhecimento, por essa efetividade em uma sociedade historicamente marcada, tanto pelo patriarcado quanto pela violência de gênero. Então, atuar em todas essas frentes, não só garantindo o acesso, mas propiciando que essas mulheres tenham conhecimento e recebam as informações adequadas quanto aos seus direitos a serem exigidos. Bom, você trouxe agora há pouco também, né, que as mulheres têm procurado, de fato, né, os serviços da Defensoria, né? E aí, diante dessa realidade, é possível, de repente, mencionar quais seriam os municípios que mais procuram ajuda? Quais seriam as mulheres que estão alocadas em municípios, não é? É possível dizer isso? Bom, nesse contexto falado inicialmente, Arthur, desse número elevado de mulheres que nos procuram, a procura ela é global. A Defensoria Pública atualmente ela se encontra em mais de 44 comarcas, né, do estado de São Paulo, mas garante também o acesso à justiça em todos os municípios. Nesse contexto, né, com relação a esse atendimento, ele se dá tanto de forma presencial como de forma virtual, nas unidades da Defensoria Pública e também o atendimento itinerante, para que a Defensoria Pública também chegue em locais onde ela inicialmente não alcança essas mulheres, garantindo atendimento a vítimas de violência doméstica, garantindo atendimento a mulheres
mães que buscam demandas como demandas de alimentos, vagas em creche, educação inclusiva, da defesa, né, de mulheres, mães no cárcere, de familiares de pessoas presas. Então, todas essas demandas, elas perpassam o nosso dia a dia e chegam até a Defensoria Pública por seus diversos canais de atendimento. Ô, Patrícia, quais são os perfis dessas mulheres, né, que procuram vocês? Bom, o perfil, como você mencionou também no início, envolve maioria mulheres negras com uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos. São mulheres que normalmente garantem o sustento de suas residências, possuem filhos, que têm dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, de conseguir, né, garantir tanto o seu sustento quanto que os direitos fundamentais básicos, tanto próprios quanto de seus familiares, sejam exercidos em sua plenitude no dia a dia, né? Então, diante dessas múltiplas vulnerabilidades, é possível se falar numa interseccionalidade. E é necessário, para que isso aconteça, que se garanta um efetivo, que se busque um atendimento multidisciplinar por diversos mecanismos, tanto internos quanto externos. E aí você fala da mulher negra, né? E aí eu também acho que a gente pode mencionar aqui, eu gostaria até de um esclarecimento em relação a isso, as mulheres trans, né? Sim. Uma das primeiras violências, e até uma questão que é muito discutida, é com relação ao conceito do que seria a violação de gênero, né? Quem seriam essas mulheres? E nesse contexto é preciso considerar um conceito amplo, que abarque, né, também as mulheres trans. E tanto a Lei Maria da Penha garante esse atendimento, quanto decisões dos tribunais superiores, e a Defensoria Pública também atua tanto para levar essa informação e conscientização com relação à necessidade de práticas que não sejam discriminatórias, como também para garantir que essas mulheres, de forma ampla, tenham os seus direitos assegurados. Ótimo isso, né? E acho que fica aqui uma menção, né, para a população que vem buscando cada vez mais ajuda, né, em inserção. E a mulher trans tão discriminada também, assim como as mulheres negras, de uma forma geral, né, Patrícia? Eu acho que a gente tem vivido um momento tão complexo, mas ao mesmo tempo acolhedor, por saber que a Defensoria Pública está de olho em todas, né? Sim, a Defensoria Pública, pensando exatamente na necessidade de um atendimento multidisciplinar, ela conta também com o seu centro de atendimento multidisciplinar, com agentes que têm formação em psicologia, em serviço social, e tem um olhar para uma atuação articulada em rede. Sabedores de que nem todas as questões que envolvem violações de direitos, elas se restringem ao acesso ao sistema de justiça do atendimento jurídico. Há uma necessidade de um acolhimento prévio a essas mulheres que muitas vezes não recebem nos diversos locais em que elas buscam atendimento esse olhar humanizado e acolhedor. Se evitar que se cause a essas mulheres, em especial as mulheres vítimas de violência doméstica, a sua revitimização, que elas tenham que contar inúmeras vezes as violências em que elas sofreram, né, até que elas cheguem ao atendimento final. Então, esse atendimento que envolve um olhar diferenciado e multidisciplinar garante que a Defensoria Pública também consiga alcançar as práticas que ela fomenta de forma externa, mas internamente garantir que isso também seja aplicado para que essas mulheres recebam e tenham garantidos todos os seus direitos. E olha, acho que vocês até acabam sendo um exemplo para toda a civilização, né? Porque a gente vive um momento também tão delicado que as pessoas são julgadas, né? E como, de que forma acolher de uma forma tão sem preconceito, livre. E assim, a mulher chega num estado psicológico mas tão complexo, né, Patrícia? É preciso desse olhar acolhedor, né? Esse ombro amigo, carinho, né? Sim, e até pensando nisso, Arthur, a própria Defensoria, ela se repensa internamente para que essas práticas, essas boas práticas externas,
propiciem que a gente consiga acolher de forma efetiva essas mulheres. Então, posso citar como exemplos, né, algumas práticas. Nós temos núcleos especializados na instituição, Núcleo de Direitos das Mulheres, Núcleo de Diversidade e Igualdade Racial, que atuam na educação de direitos, também ao lado da nossa ouvidoria. Nós temos, mais recentemente, uma política de valorização da maternidade, temos uma política de enfrentamento e combate ao assédio, temos também uma carta de princípios elaborada pela ouvidoria em parceria com inúmeras mulheres que compõem, inclusive, espaços de tomada de decisões na instituição, que trabalha na perspectiva de igualdade de gênero, a necessidade de mudança desse pensamento, E, ao se trabalhar essas políticas internas, é possível que a Defensoria Pública consiga prestar um atendimento de qualidade, um atendimento efetivo e um acolhimento que essas mulheres tão vulnerabilizadas merecem receber na nossa instituição. E como que a sociedade como um todo pode se envolver numa situação dessa, né? Buscando ajudar essas mulheres? Eu como homem, os jovens, inclusive, adolescentes, é possível que todo mundo dê as mãos e vá junto, né? Sim, o acesso à justiça como um direito humano é um direito humano fundamental previsto na nossa Constituição em diversos instrumentos internacionais. Do ponto de vista da comunidade, como podemos replicar essas práticas, né? Primeiro, reconhecer os impactos diferenciados das políticas dessa justiça em minorias, em públicos vulnerabilizados, e envolvendo aqui, então, questões de gênero e raça, Além disso, não basta não ser racista, não basta não praticar violência de gênero, é necessário ser antirracista, é necessário fomentar práticas que promovam, que evitem violência de gênero, Garantir que as mulheres tenham participação em todos os espaços do sistema de justiça. Propiciar ferramentas para garantir uma igualdade material e não meramente formal. Ter, por exemplo, canais abertos de denúncias que envolvam violência e violência de gênero. E, falando da Defensoria, fortalecer a instituição para que a gente chegue cada vez mais nos espaços que a instituição hoje não ocupa, para que a gente possa continuar exercendo esse papel como uma ferramenta, como um instrumento, tanto de educação quanto de garantia do acesso à justiça efetivo das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres trans, de todas aquelas que sofrem todo um sistema histórico de violações de direitos. E é possível, Patrícia, também mencionar isso ao nosso telespectador, a nossa telespectadora aqui do Estúdio Alesp, no sentido de que essas pessoas que são marginalizadas, que muitas vezes precisam de ajuda, no caso, vão até a Defensoria, mas é possível afirmar que a Defensoria também sai do seu endereço para ir ao encontro dessas pessoas? Sim, principalmente em um contexto de exclusão digital, em que muitas dessas mulheres não têm acesso à tecnologia para que possam ter um atendimento virtual, a Defensoria Pública ela garante não só um atendimento presencial, mas também inúmeras práticas que levam defensores, servidores, estagiários aos locais onde, eventualmente, essas mulheres possam ter uma facilidade de acesso. Então, há práticas que envolvem uma atuação articulada com a rede, com o CRAS, com o CREAS, atendimento em SICs, mutirões itinerantes em que a Defensoria Pública pode levar também atendimentos especializados a esses diversos locais, atendimento da população em situação de rua, que é mais uma camada dessas vulnerabilidades citadas anteriormente. Então, hoje a gente tem inúmeras mulheres que estão em situação de rua e sofrem com violência doméstica, e sofrem com desigualdades, sofrem com dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Então, a Defensoria ela precisa sair desses espaços e ocupar esses outros locais em uma busca ativa da população para garantia de direitos. É isso que a gente tem feito e tentado cada vez mais
propiciar que a instituição chegue a esse espaço. E ir em busca, né, nessa busca ativa também, é importante lembrar também o acesso da defensoria nas escolas, né, no ensinamento, na educação de crianças, jovens e até mesmo os adultos que estão na escola, né, estudando bastante. É importante levar o conhecimento de todo o trabalho de vocês também para dentro da escola, né? Sim, Arthur. Posso citar, inclusive, uma prática que é exercida em São Sebastião, que é uma das comarcas em que eu atuo, onde há um projeto, tanto da Defensoria, em parceria com a AB, com o Sistema de Justiça, com o Judiciário, de levar o direito à escola, né? Então, são escolhidos alguns temas que podem eventualmente ser discutidos e fomentar que esses jovens, esses adolescentes consigam se conscientizar da necessidade da quebra dessas barreiras estruturais que se iniciam desde a tenra-idade. Então, se a gente conseguir alcançar esses jovens, levando a informação, garantindo que eles participem e também, enquanto sujeito de direito de tomada de decisões, a gente consegue formar pessoas que tenham essa empatia e sensibilidade para não praticar discriminação e nem outras violações de direitos que hoje tanto prejudicam, né, e causam inúmeros prejuízos, então, né, às mulheres de mais diversas formas. E se a gente fala também na educação, né, nas escolas, Patrícia, a Defensoria Pública está presente aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, quanto mais se falar sobre esse assunto também, que você tem refletido conosco aqui no nosso telejornal hoje, nesta terça-feira, é importante aqui nesta Casa de Leis também, né? Um fomento cada vez mais, um olhar específico para isso que você tem nos ensinado hoje, né? Sim, quanto mais for possível ampliar os canais de atendimento, melhor. O atendimento na Assembleia permite que a Defensoria Pública também esteja no legislativo, atendendo as pessoas que buscam, né, esse espaço e consigam também tanto esclarecimentos com relação às leis ali produzidas, mas também que possam ter demais conhecimentos e atendimentos por meio da instituição. Patrícia, só fomentando inclusive aqui um trechinho da nossa agenda aqui no Legislativo também, permita-me, por favor, porque eu acho que é um gancho também para uma pergunta aqui que eu tenho para fazer para ti, que me ocorreu aqui agora. A gente tem falado muito sobre essa questão hoje da mulher aqui, né? A Assembleia Legislativa hoje na programação aqui, você inclusive aí pode acompanhar com a gente, viu? Você que está aí do outro lado da tela, acesse al.sp.gov.br. Na agenda da casa hoje, Patrícia, está programada às 6 horas da tarde ou da noite, como você preferir, a primeira edição do prêmio Mulheres Notáveis. E aí, me ocorre uma situação. Quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo traz uma premiação tão importante como essa, né, quanto essa que será realizada aqui no Palácio 9 de Julho, né, no Auditório Paulo Kobayashi, às 6 horas, é importante também trazer uma reflexão dessas mulheres notáveis que podem ser exemplos para todas as outras que também precisam de ajuda, não é mesmo? Com certeza, Arthur. Ocupar os espaços de poder, influenciar na tomada de decisões, na construção de políticas públicas, de legislações que garantam a participação e reconhecimento efetivo que as mulheres têm no mercado de trabalho, nos diversos setores e órgãos públicos, é fundamental para que se combata de forma substancial a discriminação e a violação dos direitos das mulheres. Sensacional. Patrícia, vamos amarrar tudo isso que você falou para a gente, toda essa reflexão, no sentido de também levar um serviço para o nosso telespectador, né? Você trouxe São Sebastião, a gente pode mencionar outros municípios do estado também. Como que a pessoa, que a mulher que está assistindo agora, você está acompanhando essa sua informação, pode procurar a Defensoria Pública? Bom, os atendimentos, eles se dão tanto de forma virtual quanto presencial. De forma virtual é possível acessar o site www.defensoria.sp.def.br ou agendar atendimento pelo nosso 0800, é o 0800 773 440,
ou comparecer em qualquer uma das unidades da Defensoria Pública presentes, né, no estado de São Paulo, para que então tenha o atendimento realizado. Muito bem, então essas foram as palavras da Patrícia Maria Liz de Oliveira, assistente da 3ª Subdefensoria Pública Geral. Olha, Patrícia, muito obrigado pela sua participação, suas informações aqui no Estúdio Alesp, viu? Eu que agradeço, Arthur, o convite e a possibilidade de falar também novamente sobre esse tema que é tão relevante, né, e de fomentar essas discussões em todos os espaços possíveis. Obrigada. Um abraço, agradeço novamente, até logo, tchau, tchau.